Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui, né, para assistir essa aula aqui comigo, né, essa aula de biologia que vai falar então sobre as características dos seres vivos, características gerais, na verdade, dos seres vivos. Então, para um ser vivo ser considerado ser vivo, ele deve apresentar algumas características comuns, né? Dentre elas, movimento, reação, metabolismo, crescimento, reprodução e constituição celular, tá? Então, metabolismo. O que seria metabolismo? Então, metabolismo é o conjunto de reações ou transformações químicas que ocorrem no interior do organismo vivo. Então, sempre quando acontece a transformação de uma substância em outra, ligações químicas, transformações químicas, né, dentro do ser vivo, é denominado então de metabolismo. E para exemplificar, então, coloquei ali a nutrição, né, todo o processo de transformação de energia solar em glicose, em carboidrato em energia, ATP, né, nos animais, tudo isso vai ser um exemplo então de metabolismo. Né? Então, os seres autótrofos, só para relembrar, seres autossuficientes que conseguem sintetizar, ou seja, produzir no seu próprio corpo seu alimento, sua fonte de energia, e seres heterótrofos, seres vivos que não conseguem produzir então seu próprio alimento. Todo ser vivo apresenta, né, também como característica crescimento. Né, esse crescimento vai fazer parte do seu ciclo vital. Então, todo animal, todo ser vivo, toda planta, todo fungo, bactéria, enfim, todos esses seres vivos vão crescer e vão apresentar estágios de desenvolvimento. Então, eles vão se desenvolver, vão crescer e vão se reproduzir e vão morrer. Tem aqui então o exemplo desse sapinho aqui que houve a reprodução. Essa reprodução resultou, né, fusão entre espermatozoide e óvulo resultou na formação de uma larva. Lembrando que os anfíbios são dependentes do meio aquático para reprodução. Essa larva houve metamorfose, perdeu a cauda, deixou de ter respiração branquial e passou a ter reprodução cutânea e pulmonar e se transformou no adulto. Reproduziu, né, viveu a sua vida ali, seu ciclo de vida e morreu, e assim sucessivamente. Então, todo ser vivo tem essa característica aí de crescimento, desenvolvimento, né? São fases aí que fazem parte do ciclo vital. Crescer, desenvolver, reproduzir, morrer. Lembrando também que o crescimento dos seres vivos pode ser subdivididos em pluricelulares, ou seja, seres vivos que são constituídos por várias células, e seres unicelulares, uma só célula. Nos pluricelulares, o seu crescimento vai se dar por sucessivas divisões celulares, sucessivas divisões mitóticas, e nos seres vivos unicelulares, aí tem outra, por exemplo, as bactérias, no caso seria então por divisão celular binária, cisparidade e assim por diante. À medida que o animal vai se formando, vai crescendo, as células, né, que são divididas, né, tem toda uma parte ali de reprodução que tem vários nomes, né, mórula, blástula, blastulação e assim por diante. Mas enfim,
A partir de uma única célula, né, que se forma através da fusão de óvulo mais espermatozoide, essas células vai produzindo muitas células que, a partir do seu desenvolvimento, elas vão se especializando, tá? E se tornam diferentes umas das outras. A partir disso vai surgir então tecidos, órgãos, sistemas, até chegar o momento em que o organismo se torna sexuadamente maduro, né? Ou seja, é capaz de se reproduzir, ok? E qual a importância do alimento para o crescimento e desenvolvimento? Então, para crescer, né, e se desenvolver, o organismo retira a substância do ambiente e as transforma. Essas transformações produzem uma série de outras substâncias usadas na construção do corpo. Imagine um coelho comendo uma cenoura, né? Ao se nutrir, transforma todos os animais, eles também possuem reação a estímulos externos, ou seja, eles reagem ao ambiente onde estão inseridos, tá? Essa capacidade de reagir a estímulos externos que esses seres vivos possuem é denominada irritabilidade, tá? Irritabilidade. Então, independente se for um animal, né, ou se for uma planta, vai reagir a fatores externos, a estímulos externos, né? Esses estímulos aí, através dessa irritabilidade que se dá através desses estímulos, o ser vivo vai conseguir então alimento, vai conseguir se defender, vai conseguir evitar certos estímulos que possam ser prejudiciais a ele, tá? Vai reagir a situações de perigo, de estresse e assim por diante. Aí eu coloquei essa fotinho aqui desse animal aqui, né, pra vocês lembrar, né, que se for cutucar um bicho desse, com certeza ele vai reagir a seu estímulo, né, vai querer atacar para se defender. Se eu colocasse a foto de uma planta aqui, as plantas elas têm uma característica que elas também fototropismo é o nome. Elas vão reagir quando elas estão crescendo, por exemplo, elas vão reagir à ação dessa luz, né? Elas dependem da luz para capturar energia e obter o seu alimento. Então, quando elas estão expostas à luz, se vocês notarem, elas vão crescer, né? A envergadura do caule vai tender para a direção da luz. Então, é uma forma de reação ao ambiente, né? Um estímulo. Então, as plantas também se movimentam e reagem a certos estímulos. Porém, vale observar que com menos rapidez que os animais, né? Se eu for mexer com um leão, com certeza vai se movimentar muito mais rápido que uma planta lá, por exemplo, daquelas dorme-dormes que se você toca, ela dorme, né? O movimento também é uma característica dos seres vivos, independente de animal ou planta, é uma característica. Em alguma fase da vida tem aí vocês vão lembrar assim, professora, mas os poríferos eles não se movimentam, eles não têm sistema para se locomover. Aí vale lembrar que esse movimento está presente em alguma fase do seu ciclo vital, né, que é no caso da fase larval. Lembram lá que quando após ocorrer a fecundação, forma-se uma larva natante e essa larva então ela tem esse potencial aí de se nadando, então ela vai se movimentar nessa fase. Lógico, depois que se fixa num substrato, ela não vai mais se movimentar, mas todo animal, então, ou planta, tem essa capacidade aí, essa outra característica que é a do movimento. A reprodução também é uma característica dos seres vivos.
todo ser vivo então precisa se reproduzir de forma sexuada ou sexuada, não interessa. Eles têm que garantir a perpetuação da sua espécie, ou seja, a continuidade da vida, né? Porque é através da reprodução que esses animais vão garantir também a sua evolução, né? Todo através lá que a gente vai estudar mais pra frente, que vai haver mutações, tudo, mas a reprodução, evolução, né? Os animais eles precisam evoluir, é uma necessidade, né, que eles possuem para garantir a perpetuação da sua espécie, tá? Então eles podem se reproduzir de forma assexuada, né, quando não ocorre fusão de gametas. E todos os indivíduos são idênticos. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre os tipos de reprodução assexuada. E de forma também a reprodução sexuada, que ocorre através de fusão de gametas, quando todos os indivíduos são semelhantes, né? E também tem a vantagem principal seria, né, a grande biodiversidade, ok? Tem outras características, né, que não vou abordar nesse vídeo, de fecundação interna, externa, desenvolvimento embrionário, externo, interno, mas fica para o próximo vídeo. Beijos, obrigada por permanecer assistindo a aula comigo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouquinho. Se gostaram, clique em OK, em gostei e não deixem de assistir a próxima aula.